E aí, gente, tudo bem? Desta vez o nosso tema é o culto à aparência no mundo contemporâneo. Pegando cada palavra da frase tema, a gente pode refletir da seguinte forma. Quando a gente vê a palavra culto, é uma palavra bem própria das religiões, né? O culto é exatamente um conjunto de ritos que leva a uma adoração de alguma coisa. No caso da nossa temática, essa adoração está ligada à aparência, que a gente pode relacionar as palavras imagem, corpo, forma, e aí a gente tem já uma ideia assim, se há um culto à forma é porque certamente não está se preocupando com o conteúdo, se há um culto à aparência é porque certamente não se tem uma preocupação com a essência, com a alma, enfim. No mundo contemporâneo, a gente tem uma limitação aí de tempo e aí a gente pode pensar nos pressupostos relacionados a essa temática. Por que é pertinente discutir isso no mundo contemporâneo? O textinho de apoio vai falar até um pouco sobre isso, porque no mundo contemporâneo a gente tem um aumento do número de academias, um aumento de cosméticos, de pesquisas voltadas até para a criação de cosméticos, a gente tem um aumento de livros sobre esse assunto, né, sobre a questão da estética, sobre a questão da aparência, como emagrecer, como ganhar a melhor forma, como conseguir aí ganhar músculos, enfim, são assuntos bastante recorrentes na nossa sociedade. Eu queria te dar uma dica que é a seguinte, vamos tentar pensar por um caminho um pouco diferenciado, né, uma abordagem diferenciada, porque a gente tem muitos discursos até talvez clichês aí relacionados a essa temática, e para pensar por esse caminho diferenciado, eu sugeri algumas perguntas para você. É possível conciliar forma e conteúdo? Será que a gente não tem uma visão generalizadora em relação às pessoas que se dedicam à forma? Né? Aí eu fico pensando até nos pensadores, nos grandes filósofos, né? As academias, a Academia de Platão, enfim, os grandes filósofos, eles atrelavam o estudo ao cuidado com o corpo. Então havia uma preocupação em cuidar, né, uma preocupação com o cuidado da mente, mas também com o cuidado do corpo. Isso não necessariamente é algo dissociado. Uma outra pergunta que eu, sugiro para você pensar nessa abordagem diferenciada, porque assim, por conta desse culto à aparência, a gente tem pessoas que exageram, tem pessoas que malham demais, ou pessoas que não cuidam da alimentação, ficam com transtornos alimentares, enfim. Será que os danos que esse discurso causa à saúde não estaria relacionado a um exagero da pessoa mesmo? Por exemplo, a pessoa que acaba exagerando em relação à musculação ou em relação à sua alimentação, não come nada, será que essa pessoa não tem uma tendência a exagerar em outros aspectos da sua vida, ou seja, ser uma pessoa compulsiva em outras questões? E como hoje tem essa questão do culto à aparência, ela vai para o culto à aparência, mas se fosse um problema, por exemplo, com chocolate, ela comeria muito chocolate, se fosse uma questão da compra, ela compraria demais, enfim, a pessoa já tem uma tendência a ser compulsiva, enfim, você pode pensar também por outro caminho. A temática, no próprio enunciado, pergunta se esse discurso, né, em relação à aparência, afetaria mais as mulheres. E aí eu sugiro também uma outra pergunta para você refletir, que é, será que o que faz a mulher ser mais afetada não seriam as premissas que sustentam discursos sobre como a mulher deve ser? Porque, por exemplo, a gente tem discursos durante muitos anos e ainda hoje, de como a gente deve se vestir, né, de como a mulher deve se vestir, de como a mulher deve agir, de como a mulher deve trabalhar, enfim, são discursos, se a gente for perceber, que estão há quase todo tempo, durante muito tempo, né, em várias mídias e tudo mais, falando como é que a gente deve se comportar. Então, de repente, as mulheres são mais afetadas porque na verdade, não é uma questão do culto à aparência necessariamente. Hoje tem a ver com a aparência, mas antigamente tinha a ver com a família, como a gente deveria se comportar com a família, como é que a gente deveria se comportar com o marido, e hoje é como a gente tem que se comportar em relação à forma. Dá para entender a abordagem diferenciada nesse aspecto? Que não é necessariamente ligada à aparência, mas é um discurso que sempre existiu. E como hoje o que está em questão, né, é a aparência, o que está em jogo é a aparência, acaba que há diversas mídias ditando como nós, mulheres, devemos nos comportar. Por exemplo, né? Claro que você pode refletir outros pontos, você pode ir por outros caminhos, mas eu estou só te dando uma dica de como você pode pensar essa temática diante das perguntas que o próprio enunciado apresenta para você também, né? Em relação aos danos à saúde, em relação à mulher, em relação ao mercado, enfim. Você pode ir por esse caminho. Bom texto, galera!